I work in XP. XP here in Brazil is an open platform. Actually, we are the biggest one here in Brazil, and who lead this movement in the Brazilian financial market, who open the all kinds of fund assets, asset managers for all kinds of clients. So we distribute for the retail and actually for the institutional clients also. This agenda is going to be with the institutional clients, actually with pension funds, Brazilian pension funds. We expected about 50 people connected with us, between CIOs, managers, and the idea is to talk about your process and how you integrated the ESG in ATP fund. In Brazil we are a lot of steps behind Europe and US. Elena, who is with me here, is from XP also, and she's head of ESG strategy for clients. And we are responsible for doing this journey with the pension funds. We are making some initiatives, and this is one of the initiatives to bring good practices to our pension funds here in Brazil. So I will make this short introduction when the clients start to connect it. And then I pass the word to Elena, Mario, and then we really start the talk. Perfect. So just remind me, so I'm going to talk about half an hour, is 15 minutes then for questions. Is that correct? Yes. Yes. Okay. I think, I'll try to make it short, but it's, I can speak for a long time about this topic anyway. But I think it will probably, do you think there's going to be questions in the end? I make space for that? Or there will be questions, I guess. Yes. Yes. The guest is gonna be closer to raise the hand and speak here with video. So we're gonna ask them to write in chat. So this box, it's gonna be some questions. And yes. We are with and you will moderate also. That. Yes. You will moderate it, right? Yes. Yeah. And we also have translate here to some Brazilian guests who doesn't speak English. I'll do my best. So Mick, during the presentation, I don't know if how do you prefer to work and make the whole presentation, and then we reserve the end to time for questions, or during the presentation? Anything I prefer that if they have questions that are related to the presentation or something I say at a given point in time, and they want me to expand on it, they can just pop me a question in the chat. I think that's better. If they want to, I think then we can reserve the end for opening up more general questions that are, if they have broader questions or want me to elaborate on something, then I'm happy to do that as well. Great. No, for sure, make it more dynamic. So yeah, I want to. It's always like me speaking to a PowerPoint screen, right? It's kind of not the most exhilarating. So let's see if we can get some dynamics going. Okay, great. So during the presentation and on the sequence, and maybe we as a moderator, I would say Marcelo, or maybe Elena, we also will manage the chat and maybe revert to you some questions. And maybe during the presentation, we found that some questions are interesting, maybe to highlight some specific topic. We also ask for the word, okay, Mike? Fine. Great. At the beginning, I will say some words in Portuguese, only to let our guests know about the translate and about the chat. So we switch to English and do all the presentation in English. That's fine. You just do your thing. Okay. I think it would be better to start without the presentation. So people can see our face. Can you see the presentation now? Yes, we are seeing the presentation. All right. I thought it was like you stopped. It was paused. Does something happen now? I'm just pausing and starting the presentation on Zoom. No, I think it's now I stopped it. No, it stopped it. Okay.
Okay, I have to stop and start everything. That's fine. I'll just start it then. Para o pessoal que já está conectando, pessoal, bom dia. A gente vai esperar mais uns 2 minutinhos, 3 minutinhos e logo a gente inicia. Acho que a gente pode começar, né? Bom, primeiramente, bom dia a todos. A gente vai fazer a agenda completa em inglês, mas eu vou fazer só uma breve introdução aqui, daí a gente já troca para o inglês, para o Mikkel conseguir acompanhar todo o nosso talk. Mas a agenda tem um intérprete, então, pessoal, para quem precisar usar o intérprete, aqui embaixo tem uma bolinha, um globozinho, e tem que trocar para o português. Colocando no português, você ouve toda a agenda traduzida, tá? Bom dia a todos. Então, e daí a gente também tem o chat aqui de perguntas, e conforme a gente for falando aqui, se vocês quiserem mandar perguntas, fiquem à vontade no chat ou na caixinha de Q&A, tá bom? Eu vou mudar para o inglês para estar todo mundo na mesma página e o Michael conseguir acompanhar a gente. Bom, so let's switch for English. Mikkel, hi everyone. Hi Mikkel. We already connected with 30 people here, so I think we can start. So first of all, I would like to thank you everyone for coming. We are connected with more than 30 CIOs and Brazilian pension fund managers. Mikkel, we are glad that you are here with us and accepted our invitation to talk about the ESG agenda in ATP Fund and how was the journal of ATP. It's very interesting for us to listen about this journal, because here in Brazil, the pension fund has this agenda also, but some steps behind. So it's going to be very nice to listen good practice from who is some steps forward us.
So I would like to thank you, Mario, also from Nordea. I think everybody probably knows Mario. And Nordea is an important partner here in XP and for institutional clients also, and contributed for this agenda happening. So I will introduce myself also, and then I will give the word for Helena and for Mario, and then finally to Mika. I'm Marcela. I'm responsible for pension fund distribution here in Brazil, in XP. XP is an open investment platform, the biggest one, and who lead this movement in the Brazilian financial markets. So that's why XP has an important role in Brazilian financial markets. We have an ESG board responsible for taking this issue to all levels of the company, whether in commercial relationships, with investor managers, responsible bodies, internal policies, and institutional clients also. Helena, she's with us here. He's head of ESG strategy for clients and responsible along with me in helping institutional clients in this ESG agenda. This talk is one of our ESG initiatives, and I will let Helena introduce herself, and then Mario, and finally we start the talk. Mario is going to talk a little bit how we thought about this agenda, and for sure, everyone who wants to make some questions, please use chat or Q&A. Helena, please. So thank you, Marcela. Thank you, Mika and Mario for joining us. So we're really excited with this talk because we really feel that institutional investors have an important role when we talk about ESG integration and fostering sustainable investment in Brazil. We still feel that we're in the beginning, but a lot has evolved in the past 2 years. So we're really glad to have Mika here to explain how conosco para explicar como a ATP entrou nessa jornada, como que isso gera valor e can return sustainable profile for the investment. So I'm really glad that we made it happen, and we'll probably have other editions of the talk about ESG and how it impacts investments in the next months. So please, I hope you join, and please feel free to make any questions and any suggestions for next talks and for this talk too. So I will pass to Mario now. Okay, good morning, everyone in Brazil. As most of you know, I'm sitting here in this moment. I'm representing Nordea. I would say that Nordea is in the forefront on ESG as an asset manager, providing solutions on that space in different types of strategies and asset classes. And today, and we discuss a lot with XP as a local partner, and the idea is to provide education, providing information, not better than having with us a CIO of one of the biggest pension funds in the world and now also in Europe, that can for sure provide us much more experience in their journey on ESG that might make. So we are really proud and glad to have you here, Mick, with us today. Very happy. And for sure, in the end, we will say many thanks, but I would anticipate that and also say many thanks for your participation today. So what I will do today, I'm Mario Villa. I'm also responsible for distribution, very quickly, distribution in Brazil and on all the Nordea solutions, and in this case, in most of it in partnership. Nesse caso, em parceria com a XP. Então, o que eu farei agora, como temos um tempo restrito, farei uma introdução do MIC. Eu não vou entrar em muitos detalhes da ATP, porque uma das perguntas será justamente você falar sobre a ATP e sua jornada, o que será muito interessante para essa plateia. Mas o Mikkel é o CIO, Chief Investment Officer. He also was Chief Investment Officer from other pension funds. P Plus is one of it.
So Mickey has a long journey, not just in the buy side. He had the opportunity to work previously in the sell side. So it has a long, extensive. In terms of education, he is a PhD in quantitative analysis. So I will pass the ball to you, and for sure the first question will be maybe make a quick introduction about the journey on ETP, your role, and then we can starting to discuss a little bit the ESG journey as well, which will be the interesting point to discuss with our audience today. Many thanks again. Thank you very much. Can you hear me? Yes. Perfectly. Great. Hi, everybody, and I guess good morning in Brazil. As I said, my name is Mikael Svenstrup. I'm CIO of ATP and currently part of the executive committee. ATP, I'll give a few words about it in my presentation, but I think already Mario's giving a bit of background about my professional bio. So maybe we'll just, I'll just find my presentation, and if they didn't say it, please write some questions. If you have them in the chat, if they're relevant for a given point, please don't hold back. And also I'll be open for more broader general questions in the end. So please don't hesitate to interrupt. Let me just find my present here. Can you see it? Yes. Perfect. Okay, so the presentation here is about, it's actually in various steps, and the title was how we integrate ESG now in the investment process. And I think the important here is actually the word integrate. There's a lot of talk, and there's a lot of activity around the whole ESG process, and it can be done in so many ways, and I think looking back with my experience with the ESG, I can say when I started on the buy side in about 6 years ago, it was there, but it did not have by any means the kind of attention and focus that it has at the moment. And I think I'll come back to it when I show what the kind of ambitions we have in ATP for ESG and climate, for example. But it's fair to say that it's an agenda that's been moving extremely rapidly. And to be honest, when you look, I can say Nordea will be able to tell you more, but I can say for most European investors now, ESG is not, it's a kind of license to operate. So, it's something that will... É algo que definitivamente será necessário. Eu entendo que há diferenças em todo mundo e ESG está mais avançado nos Estados Unidos e outras partes do mundo. Mas vamos começar a apresentação e poderemos falar das vantagens e desvantagens. Então, o que eu fiz foi que eu fiz uma breve introdução do que é a pensão de vida ATP, como a gente se integra no processo de investimento, exemplos, e aí um panorama para a pauta de ESG. Bem, a ATP, estamos aqui para garantir uma segurança financeira básica para todas as pessoas na Dinamarca, essencialmente, todos os associados na Dinamarca. Nós não somos fundos soberanos, mas somos instituídos e governados pela nossa própria lei, né? E a diretoria da ATP está sujeito aos sindicatos. E então, com um presidente independente que é escolhido pelo governo. Então, apesar de ser uma instituição autogovernante, atualmente, pelo menos ao final do ano, a gente tinha mais ou menos 140 bilhões de dólares de ativos sob gestão, num produto que é ainda um benefício definido, pensão de vida inteira, com garantia total. E esse ainda é o produto. A ATP
tem duas áreas de negócios dentro da ATP. Uma delas eu sou responsável, que é justamente pensão em investimentos. A gente também tem um negócio de processamento ou administração, do qual não falarei muito, mas só para que tenham uma ideia onde a gente está, onde a gente se enquadra. A gente administra e paga mais ou menos 2/3 de todos os pagamentos que saem do sistema de bem-estar dinamarquês, governos, para os municípios, diversos órgãos governamentais. A gente tem a capacidade de escalar e gerir tudo isso eficientemente. Somos uma parte muito integrada da sociedade dinamarquesa e, portanto, temos algumas obrigações e responsabilidades nesse sentido. Se a gente começar, então, dando uma olhada no papel fundamental da ATP no sistema de pensão dinamarquês, é importante para a gente entender por que a ESG é importante para nós. O que a gente chama de pilar 1, que é a segurança básica, né? Que são as pensões financiadas pelos impostos. E aí, a ATP é uma parte baseada em economias desse pilar 1. Então, a gente é garantido para o resto da vida e o risco nosso é relativamente baixo se comparado a uma pensão de mercado. Então, já no pilar 2, não é tanto segurança básica, mas o rácio de cobertura razoável. A maioria dos dinamarqueses tem outra pensão que também pagam, além da ATP. E, tipicamente, é um esquema aí de pensão do mercado. E o terceiro pilar são os individuais, que você consegue em um banco, ou que você consegue economizar o seu próprio dinheiro e diferentes tipos de pensões privadas. A gente tem mais ou menos 300 colaboradores, mais ou menos 6 milhões, um pouco menos de 6 milhões na Dinamarca. 300 funcionários, como eu mencionei, ou seja, não é muito se comparado ao tamanho. 130 deles, mais ou menos, são do setor imobiliário que a gente investe diretamente e a gente também gere esses investimentos. Então, na realidade, ter a ATP para toda a vida é mais ou menos 150 pessoas, que é uma organização bastante sucinta, se você pensar do tamanho do fundo e todas as atividades que nós temos. Em termos líquidos, é importante também. O risco líquido que a gente tem é 95%, é gerido internamente. A gente tem alguns termos, um deles é com a Nordea, no lado líquido, e a maioria dos externos são feitos do lado ilíquido, private equity, infraestrutura, etc., em que é menos óbvio que possamos, então, gerir isso da Dinamarca. Ainda conseguem ver minha tela? A gente recebeu todo tipo de reconhecimento e prêmios, é o que mostra esse slide. Então, para explicar como integramos a sustentabilidade em investimento, eu quero começar de cima, e tem a ver com governança, basicamente. Então, começar dizendo que a ATP é governada pela lei, e a lei estipula que nós temos que pagar uma pensão de vida inteira, uma garantia, e o objetivo com isso é proteger o poder de compra. Há muita pouca menção de ESG na lei, mas há uma interpretação de que há espaço para se contemplar preocupações de sustentabilidade. As coisas precisam andar de mãos dadas. A gente não pode, ou melhor, a lei estipula, a gente não pode sair dando dinheiro, mas podemos fazer investimentos que atinjam aí a taxa de retorno certa. O próximo nível é o Conselho Supervisor da ATP. São basicamente, estabelecem as estratégias políticas e as diretrizes. E também tem as políticas que nós usamos em como interagimos com a sociedade e como fazemos a propriedade ativa com as empresas que temos, bem como coisas como impostos responsáveis, são governados por esse tipo de política.
Não gostamos muito de exclusões, a gente acredita mais em propriedade ativa, mas se houver uma necessidade de excluir todo um setor, sei lá, fóssil, o que quer que seja, então isso é decidido pelo conselho, não por mim, como CIO. Então, a total exclusão de um setor seria decidido pela diretoria, pelo conselho. O próximo nível é a equipe de gestão da ATP. E a gente tem um comitê também de responsabilidade em investimentos sustentáveis, que é um comitê em si, que basicamente implementa a estratégia e supervisiona políticas e diretrizes estabelecidas pela diretoria supervisória. É aí que a gente entra no nível mais prático. A gente busca os fatos, a gente acha que X empresa com a qual estamos envolvidos fazem isso e aquilo outro. Se algum ponto não acharmos que uma ou outra empresa esteja atendendo aí as exigências básicas de um investidor responsável, é aqui que a gente excluiria essa empresa e divulgaria essa decisão. É aqui onde a gente efetivamente faz a nossa lista de exclusão, mas muita coisa acontece nesse comitê. E aí, obviamente, o mais importante, o que significa, né? Quando o bicho pega mesmo, né? E a gente começa a falar de políticas e diretrizes, mas como é que de fato a gente integra nos processos de investimento? Como é que a gente faz isso mesmo na prática? Isso é feito no meu departamento, que é a equipe de gestão de risco e investimento, e eu vou falar sobre isso e dar alguns exemplos depois. Isso de cima para baixo, né? Qual é o arcabouço, qual é a estrutura disso? Obviamente, como vocês provavelmente sabem, a gente costuma dizer que só a morte e os tributos são certos, mas o regulamento devia estar nessa lista também, principalmente no setor financeiro. E se observarmos as regulações e leis, eu sei que é diferente do Brasil, mas há muitos regulamentos que nós temos que atender, né? O regulamento de mercado, contabilidade, questões de solvência e etc. Se observarmos, algo que está vindo para a Europa agora, não sei se vocês sabem, é a taxonomia europeia, que basicamente é decidida no Parlamento Europeu. Exigências também de divulgação, tem todo um regulamento em relação a isso. São basicamente duas leis que nos diz que se comercializarmos coisas, produtos, então precisamos explicar como fazemos, né? É uma questão de divulgação de marketing, mas essa taxonomia europeia é tentando encontrar a taxonomia do que é verde e o que não é. E daqui a pouco darei uns exemplos aí do que eu estou falando. E também a lei ATP, eu tenho que fazer o máximo de retorno num dado risco. Parte da lei ATP, que é parte também desse regulamento, é o que nós chamamos de pessoa prudente. Basicamente, isso requer que eu ou as minhas pessoas de investimento possam fazer um argumento de que o que estamos fazendo é comprovado, é prudente, é o que uma pessoa prudente faria com o próprio dinheiro. Então, quando a gente fala que a gente pode se responsabilizar por certas coisas na sociedade, não é só sair pagando para as pessoas resolverem problemas dos outros. A gente primeiro precisa pensar, estamos lidando com as pensões das pessoas. Uma última coisa importante a explicar é que porque a ATP é para todos os dinamarqueses, nós somos o último pilar, o pilar básico, né, para as pessoas na sociedade dinamarquesa que tem menos. Então, é muito importante para nós também. E se houver um custo associado com ESG ou imposto verde, a gente não acha justo que os mais pobres da população devem pagar ou ter o maior risco disso. Definitivamente ainda estamos tentando maximizar os retornos. E aí, depois a gente vai falar de como a gente faz isso. Se observarmos então a ATP, o nosso impacto na sociedade é que somos uma empresa, né? E temos políticas
que quando a gente pergunta às outras empresas ou como investidores que se comportem de uma determinada maneira, achamos que seja prudente ou razoável que pelo menos tomemos o nosso próprio remédio. Então, a gente tem uma política que afeta aí a ATP como empresa. O outro impacto que a gente tem é de investimentos, é como construímos a nossa carteira, em quais empresas investimos e quais empresas são excluídas, que tipo de ativo compramos. E aí o próximo nível de impacto é que uma vez que somos donos desses ativos, a gente se engaja aí numa propriedade ativa, é uma outra abordagem em que somos responsáveis até certo ponto em relação ao que está acontecendo. E finalmente, trabalhamos juntos com outros proprietários de ativos e em colaboração, coordenando os nossos esforços para influenciar empresas que não teríamos, caso contrário, acesso individualmente. Dado que a ATP é um fundo de pensão para todos os dinamarqueses, compramos muitos imóveis, o que significa que a gente se sente mais responsável no que tange as empresas na Dinamarca e temos um diálogo muito próximo e um programa de propriedade com empresas locais, e nós somos grandes proprietários, e à medida que saímos, nós trabalhamos então com outros donos de ativos para tentar influenciar as coisas. Obviamente, vocês são do Brasil, então eu acho que é justo dizer que estamos tentando ser mais realistas, né? Não esperamos, e isso é importante de dizer, quando a gente engaja, nós temos certas coisas que requeremos das empresas na Europa. E não estamos tentando dizer que todos no mundo devem ser iguais e se comportar da mesma forma. Obviamente, temos que nos ajustar e ter diálogos com as empresas em mercados emergentes, por exemplo, ou na África e assim por diante, em que, obviamente, nós esperamos menos em termos de responsabilidades ESG. E então, as exigências são outras para essas empresas que estão mais distantes dos nossos padrões e da nossa forma de operar. Então, queria apenas fazer aí essa ressalva. E aí, o que a gente realmente acredita é na transformação ESG. E voltaremos aí à questão de risco e retorno, mas o que a gente vê é que nós acreditamos que há dinheiro a ser feito. Realmente acreditamos que se pudermos fazer com que as empresas saiam ali do verde escuro para o verde claro e melhorarem sua posição no mercado e reduzir o risco, a gente vai, então, trazer valor. Eu quero ser super claro aqui. Não é uma panaceia, né? E todos os problemas vão embora. Há dilemas sobre curto prazo, longo prazo, essa coisa toda, esse tipo de investimento em clima e tudo relacionado à sustentabilidade. Mas não é que somos agnósticos ao curto prazo, mas nós acreditamos e vimos nos últimos 10 anos, principalmente em investimentos feitos na Europa, que tem sido um excelente investimento esse movimento responsável, mas tem tudo a ver com o processo, tem tudo a ver com mover, impulsionar a mudança, que agregue valor, e não só comprar alguma coisa que já é verde. A gente investe na transição para uma sociedade mais verde, não necessariamente em empresas que já são verdes. Então, o propósito para nós não é só comprar ativos verdes desde o início, não é esse o objetivo. A ESG é um investimento, há riscos que podem ser geridos e retornos relacionados, não significa que vai ser a salvação. Haverá investimentos não verdes que ainda serão atraentes. E achamos que a integração efetiva de ESG é conquistada através de processos fortes e customizado aos nossos processos de investimento concretos. Faremos várias coisas por várias equipes. É mais fácil para nós, como um grande investimento, porque muito
muito da gestão é feito dentro da organização, então podemos ser super específicos e focalizarmos nossos esforços onde achamos que o impacto será maior. E talvez reduzir os esforços onde há menos impacto. Acho importante a palavra impacto. E eu disse antes, não estamos investindo para sermos o fundo de pensão dinamarquês mais verde. A ATP nunca será número 1, né, se comparado a algumas das ONGs, por exemplo. As listas de ONGs, dos maiores investidores verdes, nós não o seremos, porque nós acreditamos que precisamos ter um impacto no mundo real e, portanto, investir em empresas que estejam na transição certa, no caminho certo, e que isso sim trará a criação de valor. E para poder fazer isso, precisamos ter muita especialização internamente no desenvolvimento da organização e impulsionar aí esse foco para as equipes individuais, onde os gestores de projetos saibam o que procurar e como implementar na rotina diária. E, novamente, preferência por propriedade capital ativa. A gente fala com empresas, se engaja com elas e tenta fazer a nossa influência para que haja um impacto. Finalmente, tem a ver com transparência e comunicação. Eu imagino que a gente falará mais sobre isso, mas os tópicos de ESG são ilimitados. A gente tem gestão de ativos, impostos responsáveis, proteção, transição verde, essa questão de responsabilidade social. Tem uma série de coisas, né? Biodiversidade, água limpa, é uma lista infinita. A nossa experiência é que você precisa realmente dar foco. Não dá para fazer tudo de uma vez. Fomos muito claros em relação a isso, né? Todo ano a gente escreve um relatório que diz: esse ano estamos concentrados em X, né, que é parte da nossa estratégia ESG. O conselho disse que deveríamos concentrar em 3 coisas esse ano: clima, biodiversidade e diversidade dentro das organizações. Esses são os 3 focos nossos para esse ano. E, para ser honesto, apesar de sermos uma enorme organização, você pode ter uma quantidade infinita de recursos e ainda não conseguir fazer tudo em ESG. Definitivamente, então, há esse foco, né, de onde gastamos esses recursos mais eficientemente. O que fazemos, então, em termos de transparência? Listamos todos os nossos holdings na nossa página na internet, divulgamos o nosso portfólio em relação a onde estamos investindo, também temos uma pegada tributária bem forte que a gente faz no nosso relatório anual, nomeamos todas as empresas com as quais estamos engajados, e também temos votado, né, nas ATMs gerais, na Assembleia, a gente tem uma equipe que vota, a gente não terceiriza isso para ninguém, a gente também popula os dados depois do voto e aí divulgamos a votação que foi realizada nas assembleias e, finalmente, divulgamos todos os projetos financiados por Green Bonds e tentamos, então, explicar todo o processo de como a gente acompanha aí os emissores em termos de Green Bonds. Então, só a parte de transparência e comunicação requer muitos esforços, requer recursos e até certo ponto dispendioso. Então, a filosofia da ATP é que tentamos dizer o que fazemos e fazemos o que dizemos. Ano passado, não sei se viram aí na COP, participaram aí com o primeiro-ministro dinamarquês, participou em Glasgow, na Escócia, e ele explicou nossas ambições para 2025. Queremos investir mais ou menos 100 bilhões de coroas dinamarquesas em ativos verdes. Achamos que é factível para nós, que chegaremos lá. Pode multiplicar por 6,5, mais ou menos, dividir, na verdade, para você saber em dólares. O alvo que a gente tem ali embaixo é que em 2025 a gente também quer que todas as empresas nas quais investimos que relatem as suas emissões de CO2. E eu acho que
esse alvo é muito mais difícil de alcançar. A gente já entrou em contato com todas as empresas com as quais temos engajamento, qualquer tipo de investimento, tentando explicá-los que quando chegarem em 2025, se até lá não tiverem isso resolvido, a gente vai ter uma propriedade mais ativa, comunicando claramente que nós achamos que é importante. É importante por vários motivos. É importante tanto para que divulguem e nós possamos então ter acesso aos dados, porque também é um exercício de gestão de risco. Tentar saber aí que tipo de risco a gente está abraçando em termos de governos, e precificação, e além dos tributos, etc. E aí, obviamente, em 2030, a gente quer fazer mais ou menos 200 bilhões de coroas dinamarquesas em green bonds, ou ativos verdes, se comparado a como a gente define verde, uma redução de mais ou menos 70% de dióxido de carbono. E para ser honesto, o CO2, essa redução de 70% numa base de 219, se compararmos, não é tão ambicioso assim. A ATP já alcançou uma redução de mais ou menos 50%. Get done very quickly, but that would mean that we would sell out of some of the companies that we actually think are contributing to the green transition. Yes, they have a big CO2 footprint, but they are showing the right kind of, they have a plan, they're working on it, and they're trying to improve. Let me give you an example because I'm Danish. Our largest emitter is Maersk, the logistics company that you probably all know. And Maersk is é o maior emissor em termos de CO2 daqui da Dinamarca. Também são muito proativos, uma empresa muito proativa no sentido de tentar resolver, né, aquele problema do ovo ou da galinha, com novas fumaças e novos... Então, todos os novos tanqueiros, eles tiveram que mudar o sistema de combustível, porque eles usam o diesel ou combustíveis tradicionais, mas também usam fósseis verdes novos, que são baseados em energia verde, também estão usando. Então, obviamente, apoiamos isso. Eles têm as suas próprias metas. Se eles chegaram na meta deles, alcançaremos a nossa. E aí, a grande questão aqui é que a gente tem uma ambição de chegar aí a um zero CO2 em 2050. Isso vai ser difícil. Eu não tenho um claro mapa de como chegaremos lá, mas vamos tentar encontrar o caminho. A ambição é clara. A meta é clara, provavelmente chegaremos lá lentamente, mas seguramente, à medida que outras empresas também entrem nos trilhos. Há condições para essas ambições, não são metas KPI que a gente tem que alcançar, a gente vai trabalhar nesse sentido, mas há também uma aplicação para políticos e a sociedade que deve haver investimentos verdes suficientes que possamos gerar um retorno razoável para o risco que abarcamos. E também depende da composição do nosso balanço e quão acessível financeiramente é, né? Isso tudo volta aí também para a questão da lei da própria ATP. Vamos ver uns exemplos, então. O que a gente tem feito, o que nós achamos que é verde? Esse é o tipo de coisa que, uma vez que começarem a olhar para ESG e clima, vão descobrir que dados são super importantes. Se você observar, provavelmente os dois maiores fornecedores desses dados, ESG, MCI e sustentabilidade, não é um recorte claro. Há grandes ambiguidades em relação ao que as pessoas acham que é verde e que não é verde. E dado que somos ATP e a posição que temos, tendemos a ser muito conservadores e tentamos explicar o que nós achamos que é verde. Uma das grandes preocupações que eu tenho sobre ESG e o tópico do clima é que as pessoas tendem a se focalizar muito nas coisas pequenas. Ah, essa empresa é verde, essa outra empresa é verde, alguém está fazendo greenwashing. E quando as pessoas falam isso para nós na ATP, eu falo, sim, talvez a gente não devesse ter se engajado, talvez não é tão verde quanto poderia, mas ouça, a gente precisa investir 200 bilhões nos próximos 10 anos na transição verde, ou ativos verdes. Então, uma vez que chegarmos nessa meta,
Vamos então começar a falar se esse ou aquele bilhão não está sendo verde, mas a gente sabe a direção, a gente não tem os dados muito precisos ainda, mas a gente sabe a direção e começamos a caminhar. E talvez a gente não vai chegar diretamente onde a gente quer, mas definitivamente estamos indo no sentido certo. O que fizemos, o que estamos fazendo e como implementamos? Nós somos um grande investidor dinamarquês, talvez um dos maiores projetos que o governo dinamarquês está fazendo uma ilha artificial ao oeste da Dinamarca. E também tem um produtor eólico que está tentando, a gente está tentando fazer licitações aí para os seus ativos e criar uma grande ilha de energia, um parque eólico gigantesco lá. Então, talvez a gente não ganhe a licitação, mas nós sabemos que, a não ser que num retorno razoável para o governo, então a gente quer participar. Isso também será benéfico. Se alguém quiser licitar abaixo, a gente não tem que pegar. Não vai ser a qualquer custo, não. Mas nós sabemos que se há retornos e como o projeto é proposto pelo governo, que seja razoável, haverá então financiamento para tal projeto. Um dos exemplos que a gente tem é que investimos numa empresa privada, que é uma plataforma geotérmica de Greenfield, em que a ideia é substituir 20% do aquecimento ali de concessionárias dessa energia geotérmica verde, dessa fonte verde geotérmica, que seria o primeiro caso na Dinamarca, nessa escala, nesse tamanho, 20% do aquecimento seria estaria em segundo lugar na Dinamarca. A ATP foi um dos primeiros investidores, ou grandes investidores, provavelmente na maior fábrica verde que está sendo construída na Suécia. Eu acho que no momento já estamos comissionados para fazer 150 gigawatts de baterias verdes para a indústria de motores elétricos, contratos longos que a gente já tem, por exemplo, com a BMW, com a Volkswagen, dentre outros. É um projeto gigantesco e vem crescendo muito mais rápido do que podíamos imaginar. É uma parte muito importante da transição verde e a gente ganha muito dinheiro com esse investimento também. E aí a gente tem o nosso portfólio de títulos corporativos verdes, em que a gente faz projetos de triagem, a gente gere isso internamente. A gente levou aí os títulos todos para um portfólio mais verde. E tem ido bem, está ok em relação aos benchmarks, mas ainda há riscos básicos envolvidos, que estamos vendo, principalmente com o movimento de energia desse ano, e alguns outros exemplos, né? A gente investiu plataformas pequenas que são parte do nosso processo, ainda é um campo muito verde e de alto risco. Mas é um pequeno investimento, mas estamos tentando fazer coisas que sejam parte da solução. E não só nós compramos o caminho, que é provavelmente uma das empresas mais verdes do mundo. Compramos a Arster, quando ela ainda se chamava DOM, uma empresa de petróleo e gás dinamarquês. Compramos junto com a Goldman Sachs há mais ou menos 6 ou 7 anos. Transformamos, nos livramos dos ativos de legado e ajudamos a construir o maior parque eólico offshore do mundo. E agora eles estão operando globalmente e construindo esses parques eólicos e painéis solares em todo o globo. É um bom exemplo de como investimos nessa transição. Compramos um ativo, sabíamos que não era verde, nos apropriamos, desenvolvemos, fizemos a propriedade ativa e os transicionamos de ser cinzas para uma empresa, então, verde. E nós também fizemos um grande retorno financeiro aí nesse investimento. Eu falei um pouquinho aí dos dados, né? E vocês podem ver, meu tempo está acabando, vou tentar encurtar então. Mas
nós começamos a oferecer outros fundos de pensão, nosso questionário de ESG. E o propósito do questionário é que a gente envia para todas as empresas não listadas, né? Tanto private equity, infraestrutura e uma lista direta das nossas empresas, e pede que elas respondam 110 perguntas de ESG. Temos outras 10 perguntas relacionadas a regulamentos e fazemos perguntas qualitativas, mas também de performance. Enviamos, então, já há 3 anos que a gente faz isso. Enviamos esse questionário para todas essas empresas, pedimos que preencham. E aí o que a gente faz, como podem ver, tem um exemplo aí, ó. A gente basicamente pega esses dados, a gente coloca num banco de dados e gera, então, um relatório que explica como estão se comparados a seus pares. Tanto dentro do nosso grupo de pares na ATP, outros fundos de pensão e também comparado ao mercado listado de pensão, para que as empresas possam, então, dar foco de fazer as coisas certas, não só serem verdes, mas ver o que está impulsionando a criação de valor nas empresas pares. É interessante porque não é só na energia, só um exemplo, vocês podem ver alguma das perguntas, você pode rastrear como estão se desenvolvendo ao longo do tempo, e elas podem, então, ver uma série de outros benchmarks, mas também é no S, no G, e a gente tem um feedback muito bom. Todas as empresas que preencheram esses questionários e receberam depois os relatórios, conseguiram obter informação valiosa que pode ser utilizada para implementar e trazer criação de valor para as empresas. Então, não é só uma divulgação e dados são dados e nunca ouvem de nós de volta, não é isso. Por conta do tempo, eu ia falar de Green Bonds, a gente está trabalhando muito proximamente com os emissores, SSAs e agora no portfólio corporativo também. Vou pular essa parte aqui, vou pular também aqui. Só uma coisa que eu quero dizer, que quando as pessoas falam que investir no verde não é um bom retorno, o que é muito importante quando você fala disso, se você investir nas empresas que já são verdes, todos devemos investir no verde escuro e ajudar na transição, ou no cinza e ajudar na transição. Dado que a gente implementa aí uma série de coisas, se vocês olharem nos bons exemplos que a gente tem, teve grandes efeitos em que a estratégia da ATP tem muitas concessionárias nesse portfólio, né? A gente faz um portfólio de equity. Is quite heavy in utilities. So we basically tested 2 strategies. One is the transition strategy, we call it. So we buy the companies that scores best on the transition. So not the greenest one, but the one where we build our own factor that basically goes in and looking at, do the boards have a plan? Are they focused on it? Are they executing on the plans, and how are they trying to move the company in the right direction? So we go long the best of those and short the worst of those companies. Once we do that, we saw that it gave a return, an additional alpha of about 2.9%. Then we took the other thing, let's do the CO2 strategy. Let's do let's buy the companies that are already green, so already the most carbon efficient companies, and then we sell the most black companies and least carbon efficient companies. That has actually been a pretty expensive strategy, and is lost in our numbers in our period about 3.6%. So when I say that you can be an ESG investor, then obviously it needs very much focus about how you actually integrate it into your portfolio, not just to be paying out a greenie on all your assets. So, but obviously then we have the responsibility and the work related to that transition strategy to actually push the companies and follow up with them and make sure they deliver on the plan. I'll skip this and also sorry for interrupting. We have a question here that I think is linked with what we were talking about. I will read to you. Here in Brazil, the green and social bonds market is very small. Most companies prefer to issue abroad since the investors are already acquainted
with this kind of product, despite the lower return. What are trade-offs of sacrificing this rentability? Yeah, good question. To be honest, when I look at our green portfolio, I'll give you a good example. I think, and it becomes very the question of the greenium. A questão do greenium é isso, né? Por que a gente compraria ativos que têm baixo yield, mesmo emissor? Na Alemanha, eles têm um bom exemplo. Na Dinamarca, a gente tem exemplo também, que tem o sistema Twin Bonds. Então, o mesmo emissor emite um green bond que vence no mesmo dia que um não green, que um não verde. Então, mesmo emissor, mesmo risco de crédito, mesmo preço, obviamente, vai ter um greenium. A gente não investe nessas na ATP. A gente não compra green bonds num premium significativo, não é parte da estratégia. A gente pode construir grande parte do nosso portfólio de green bonds em que a gente acredita que o premium é mais baixo ou bem baixo, se comparado. E a gente também viu que tem sido mais fácil conseguir financiamento. Nós chegamos cedo e recebemos parte do lote. Quando há uma grande emissão, a gente consegue virar isso para os mercados secundários. É aí que é onde a gente tem ganhado dinheiro nessa estratégia ao longo do tempo. Não há um motivo específico para comprar um título alemão menos 60 abaixo, né, dos black bonds. É um caso claro de que alguém vai pagar esse preço. E como eu disse do começo, a lei na ATP estipula que eu tenho que fazer o melhor retorno para os pensionistas. Então, eu não posso justificar comprar um título alemão se o greenium for insignificante. Só para poder desfrutar aí do slide anterior que você mostrou, com uma análise do retorno que foi obtido. Deixa eu ver se eu entendi, porque eu acho que a gente tem uma mensagem muito forte aí, né? Investir em ESG, de acordo com a sua visão, não é investir nas empresas melhores em classe, mas também ganhar valor com a transição. Então, pelo que eu entendi no seu gráfico, a maior parte do valor histórico que você tem visto está relacionado a empresas que estão abertas a conversar e a se engajarem, e também que trabalhem no caminho, nessa transição energética. Então, a possibilidade de gerar valor para você como acionista é muito maior na transição do que investimentos nos melhores da classe. Se eu entendi bem esse gráfico. Correto. Importante definir o que você quer chamar de melhor de classe, né? Mas se você pegar os que têm a melhor pontuação ESG, né, que já são verdes, que já alguém paga por isso, e aí a criação de valor relacionado ao risco e o premium ESG já foi ganhado por outra pessoa. Então, o engajamento é uma parte muito importante da estratégia, né? Não só para fornecer um impacto positivo, mas para também capturar essa geração de valor. Eu acho que é mais, se você tiver que ser um investidor responsável e tiver que explicar para as empresas que é importante para elas, então precisamos acompanhar e precisam entregar os planos. Caso contrário, não vamos fazer esse tipo de retorno, né? Então, não é que a gente vai ter paciência, vai ouvir para saber se estão indo na direção certa, mas em um dado momento, a gente não excluiu muitas empresas. Para nós, é mais que, se não quiserem falar conosco, não quiserem ouvir os nossos investidores, a gente fez excelentes retornos já.
Há outros grupos de investidores, Climate 100 é um exemplo, a gente também participa, mas o nosso problema tem sido a questão da propriedade ativa no Climate 100, de que a gente nunca é dono dessas empresas de qualquer forma, porque eles estavam, mesmo quando a gente fez o nosso fator e análise, mesmo antes de sermos bons, a gente já tinha esse ângulo ESG. A gente nunca considerou como bons investimentos, então é um pouco difícil para nós dizer, a gente vai... A gente está pressionando para tal, ou X, ou Y, por que não? O ponto é que a gente não estava investindo já de cara nisso. Alguns investidores investiriam e os pressionaria, mas pode ser feito. Uma outra coisa, agora é minha opinião pessoal mesmo. Para onde a gente está levando essa coisa aí de ESG, a questão do clima. Não que eu acho que o clima seja importante, mas ESG vai muito além de clima. Engajamento em todo mundo na ATP tem muito mais a ver com clima, tem a ver com diversidade, diversidade de gênero, biodiversidade, e a gente tem esses focos com as empresas com as quais falamos. Em termos de clima e transição, queremos resolver esse problema, queremos ser parte da solução. E para resolver o problema e chegar a um net zero em 2050, zero carbono, a gente acha que é uma estratégia mais realista trabalhar com as empresas existentes de energia e a indústria que impulsionou esse sistema energético aí já pelos últimos 50 anos. Acho que é um pouco ingênuo achar que a gente possa construir um sistema energético paralelo globalmente sem usar a especialização, o know-how e as redes que já existem nessas empresas existentes. Então, é muito importante para nós que eles estejam a bordo e a gente tenta fazer isso, engajá-los, trabalhar com eles. Isso também significa que a transição de energia, né, e voltando à ATP, sendo fundo de pensão para as pessoas que têm menos na Dinamarca, nós não achamos que seja justo que eles paguem pela transição verde, essas pessoas que têm menos. Então, haverá um custo, e a gente já está vendo, alguns mercados são mais dispendiosos de fazer gás líquido do que pegar o gás da Rússia, por exemplo. Minha maior preocupação, a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá lentamente. E a gente deve chegar lentamente, porque se a gente fizer rápido demais esse processo, vai haver intranquilidade social, a gente vai perder opinião pública, perder apoio público. Se a gente olhar antes da guerra mesmo na Ucrânia, a gente teve o Yellow Vest em Paris, as greves no Reino Unido, mutirões em Cazaquistão. Eles não fizeram isso porque não tinham democracias liberais ou imprensa livre. Eles fizeram um motim por conta dos preços do gás, que subiram, da gasolina. Então, é muito importante que o mundo, que a gente esteja claro esse sinal. Sabemos onde estamos indo, mas é irrealista achar que todos teremos uma solução amanhã. And Miki, I also have a question. So how do you deal with like the structure of asset managers? So when you invest through asset managers, how do you like manage to engage with them? Because in the end of the day, you won't be the one choosing what they are investing in. You may like monitor, but it's their call. So how do you do with asset managers that are partners of ATP? Okay, I'll split in two things. On our liquid portfolio, all the mandates we have out, we have in a separate account. So we don't go in. So, there we have fully control. We tell them what the mandates are, they go and do it. So there we have a full control and they will add controle total, e eles vão aderir, então, à política ESG que a gente tiver num dado momento, a gente dá a atualização para eles, dizer não façam isso ou não façam aquilo. Quando a gente fala dos fundos de PE,
ativos líquidos, em que a gente precisa fazer parceria com outros investidores globalmente em infraestrutura, aí é um pouco mais difícil, né? Porque normalmente um pool, um black pool, a gente tem um limite de quanto a gente pode digitar, mas a gente gastou algum tempo com eles explicando que eles precisavam ter a ideia, olha, essas são as políticas de ESG da ATP, eles precisam ter respeito por direitos humanos, diretrizes, etc., etc. Esperamos que tenham também um tratamento tributário responsável, isso é algo importante, a gente não aceita, a gente quer pagar tributos justos, então a estrutura tributária tem que ser pensada, não significa que não usemos a moeda, a estrutura atual, mas a gente quer pagar tributos justos, não sermos bitributados, então tributos razoáveis, os justos, que pagaríamos se fôssemos também um investidor direto. A gente vai também pedir e fazer follow-up com eles. Vocês viram o questionário, né, que nós enviamos para todas as empresas não listadas, a gente envia isso também para os gestores de ativos e pedimos que preencham para as empresas que gerem. Tem um grande elemento de engajamento com os gestores de ativos e posso dizer, alguns parceiros que tivemos, a maioria, há 5 anos a gente tinha muita dificuldade, todos estavam se opondo e não conseguiam desempenhar, a não ser que tivesse isso ou aquilo outro, hoje em dia é mais licença para operar, né? Se todo mundo não levantar os seus jogos ou aumentar a barra, uma das coisas que a gente tem problema está mais relacionado a regulamento, né, entre os Estados Unidos e a Europa, em que alguns dos gestores americanos estão preocupados com a regulação americana versus a europeia e não querem se encrencar nos Estados Unidos com os próprios regulamentos. Então, se você trouxer algo que esteja mais no regulamento europeu, eles vão ficar, talvez não. Nos últimos anos, com todo o nosso programa de private equity e os gestores e outros parceiros, eu acho que talvez houve 2 exitosos que não aceitaram, então e não investimos com eles. Esse foi o custo. A gente tinha alguns que a gente queria um investimento. Fazia muito tempo que a gente estava com eles em 2 fundos, 2 venture funds, mas a gente não pôde investir porque eles não aceitaram nossas políticas. Só 2. Não tem sido um grande problema para nós, não. Respondi sua pergunta? Sim, com certeza. Muito obrigada. There is one question, Marcelo, if you want to manage from the audience. Is more, I think you touch up on maybe I can manage, but you touch up on the how after the problem we have in Ukraine, now the energy crisis. What is your perception of continuity about the ESG agenda? If there is something that can impact on it? Well, I think, as I started out saying, right, I think my concern is that now Nordea is an asset manager, and to be honest, I'll say this sometimes. I think some parts of the active asset management industry has been saved by the ESG in reality. They started out really opposing it, but with the push into the kind of passive mandates and passive strategies for equity investors, that's been kind of a blurred a little bit, and the whole ESG agenda has been making more room to as a marketing tool or as a management tool to distinguish yourself from other managers, right? So, and that's been pushing. My concern has been, coming back to the Ukraine, has oil companies. As empresas de petróleo foram um bom investimento esse ano? Definitivamente. Produtos ESG sem essa exposição foram acometidas definitivamente. Então, eu não acho, como economista ou pessoa de finanças, poderia dizer que em algum momento tem esse dilema, né, entre curto e longo prazo. E é também por isso que eu acho
que dizer que os combustíveis fósseis sempre serão maus investimentos porque temos ESG. Eu não acho que essa é uma declaração verdadeira. Isso não pode ser verdadeiro em todos os pontos do tempo. Eu ainda acho que temos petróleo no mundo. Teremos em 50 anos? Sim. Espero que menos. Espero que tenhamos uma mistura verde melhor daqui a 50 anos. Mas o que a gente pode concordar é, vamos pegar o petróleo que seja mais eficiente, bem como da forma mais eficiente em termos de emissão de CO2. Eu não acho que o petróleo vai desaparecer. Eu sei que algumas pessoas gostariam que eu dissesse isso, mas eu não acho realista dizer isso. Acho que na Europa, toda a dependência de combustíveis fósseis da Rússia vai acrescentar para essa pressão, tanto do ponto de vista geopolítico como de segurança, se livrar dessa dependência da Rússia. Não só por motivos verdes. Na realidade, por muitos anos, a posição dos Estados Unidos tem sido uma importação aí de petróleo do Oriente Médio. Isso muda a figura completamente, mudou de figura completamente quando começaram a ter as bases operacionais e começaram a fazer o fracking no Texas. Subitamente, os Estados Unidos voltaram a ser um país gerador de petróleo, de combustível. Então, tem sempre dois lados para tudo. O que é bom é que o que a gente está vendo agora, também nos Estados Unidos, mas também na Europa, é que a energia produzida dos parques eólicos, energia solar e geotérmico, lentamente, mas seguramente está começando a passar de petróleo e gás na sua distribuição, o transporte, é que são a parte difícil. A gente vai chegar lá. Acho que a gente chega lá, as pessoas precisam ser pacientes, mas, obviamente, enquanto isso, posso dizer que a gente não vai conseguir ganhar dinheiro na Exxon ou com petróleo? Não posso dizer isso, infelizmente. Espero que tenha respondido a pergunta. Excelente. So, this energy transition path, so I agree. I don't know, Marcela, if any other question. We passed almost an hour of a presentation. Yeah. Michael, if you have just one question more, I would like to make a question. It's talking about the products that you invest to make part of this transition. In Brazil, most part of the investments is in liquid assets because of our structure, because of our market and fixed income mainly. And how do you think that it's the illiquid alternative is really the part of this kind of products to make part of these transitions? How do you see the liquid and illiquid products? I think that you can get exposure to offshore wind or solar in many ways, right? There are listed companies that do these things. Listadas que estão fazendo isso. E aí você pode descobrir se você tem a capacidade de fazer ou se você pode encontrar fundos de infraestrutura que te darão essa exposição. Um dos maiores fundos globalmente em estrutura verde é em Copenhagen, que é o Copenhagen Infrastructure Partners. Eles estão construindo em um dos fundos, eu acho que a gente tem um projeto que a gente estava procurando, inclusive no Brasil, por exemplo, vários diferentes projetos pelo globo, encontrarão gestores, mas, obviamente, eu acho que a resposta é que a gente vai investir em verde, tanto líquido como ilíquido. A maioria da nossa ambição aí de investir na transição verde tem que passar pela União Europeia, o programa de Green Bonds da União Europeia, porque o problema de investir em verde diretamente é que os projetos tipicamente são pequenos e acabam requerendo muita capacidade. Para nós, a gente tem feito diretamente na Dinamarca, no norte da Europa, em que a gente tem os pés no chão, em campo. Não é realista a ATP fazer
investimentos em painéis solares e parques eólicos no Brasil, por exemplo, não é realista. Você precisa encontrar e fazer parcerias com boas gestoras, e se você quiser ir no caminho do ilíquido, mais realistamente, você provavelmente pode fazer coisas localmente, em que você tem pés em campo, por assim dizer, caso queira investir seus recursos, e aí encontrar boas alternativas líquidas. Por exemplo, você pode investir aqui na Dinamarca, tem 2 empresas listadas que se beneficiaram muito da transição verde. E dois dos maiores nomes é Green EGF, por exemplo. Para mim, eu os encorajo a pensar de não tentar ser o mais verde dos verdes e também aceitar que nada é perfeito. Haverá partes da empresa que não são verdes ou que não divulgam, justamente por esse motivo. Certifique-se de que não tente fazer o perfeito o inimigo do melhor. Isso também vale para a transição verde, essa máxima. Perfect. I don't know. I'm just worried about the time. I don't know, maybe Marcela and Helena. We have for sure questions, and we can continue this conversation for many hours. This is a very interesting topic. For sure, for the Brazilian pension funds, much interesting, because it's an opportunity to have a view from someone that's working with that for a long journey. But I think I don't know, maybe make the close remarks, and then we just say thank you very much for Michael for your presentation today. Let's start with me. Then I pass the ball to Marcela. Okay, many thanks. We really appreciate it. I think I had the opportunity also to work as a pension fund CIO in Brazil, and I know how much it's challenging to make an important transition that we've been discussing today. So we have a lack of information there. It's something that we are trying to working together with XP and partners in Brazil to improve that. But it's really important to show that this transition can bring value to the pensioners, especially to the pensioners, and also create a positive impact. Not the difference. Now try just see if everything that's not necessarily can provide a good risk and return profile. So many thanks. I think you touch on governance. That's really important. I think something that we also have to work together and discuss with XP and the local pension funds to continually improving it. But great presentation, and many thanks for your time today with us. I just pass the ball to Marcela and the hosts of the session. Thank you, Mario. Thank you, Michael. I do the same words that Mario said. Thank you very much. For us, it's a pleasure to listen. It's a class to listen. How I said, we are some steps before you, but I think this agenda is increasing in Brazil, and this kind of initiatives is very important to really happen in Brazil. So thank you very much for your time. If I can say one thing last, if I may have one final remark here, and that is to the PMs and the CIOs. We started out in Denmark with this kind of discussion and the greenium discussions 5-6 years ago, and as economists, we think that limiting our investment opportunity space is not going to be good. And that is obviously, to a certain extent, truth. I just say that the young generation and the clients and the push from don't underestimate how quickly this agenda can move. It's extremely, even you think you're going to be, if you think you're going to be ahead by doing something right now, then suddenly 2 years later, you're suddenly in the back of the bus again. I'm just saying when you're talking to your members or your beneficiaries, it is very, very important, and it's an agenda that moves extremely quickly. Just a word of caution here. Thank you very much. Thank you. Great. Thank you, Michael. Bye-bye. Thank you very much. Bye-bye.